troposféricos. Só um segundinho. Então, começamos a gravação da aula de hoje. Bom dia a todos. Então, antes de mais nada, antes de começar a aula propriamente dita, eu vou relembrar essa transparência que eu mostrei, se não me engano, na aula passada, ou há uma semana atrás. São trajetórias, né? Onde aqui, lógico, né, tá tudo fora de escala, mas são trajetórias usando aquelas equações que foram apresentadas anteriormente, obtidas para diferentes parâmetros K, né? Sempre, nesse caso, assumindo a variação linear do índice de refração modificado. Nós temos aqui diferentes Ks, parâmetros Ks, né? Onde um deles em particular me interessa neste momento, que é o caso onde o K, parâmetro K da Terra, né, equivalente, possui valor negativo. Isso acontece basicamente quando a derivada do índice de refração modificado em relação à altura, né, aqui a gente só assume variações em relação à altura, quando essa derivada for negativa. Nesse caso, ocorre o que a gente chama de inversão, tá? E a trajetória, aqui o espaço não foi deformado. O nível do mar foi traçado aqui com o raio da Terra propriamente dito, 6.400 quilômetros, tá? Então aqui, trajetória retilínea traçada como uma linha reta e as outras são todas curvas. Mas, em particular, tem um caso aqui, ó, para um K de menos 0,5, é um caso de inversão, que corresponde a essa trajetória rosa ou lilás, sei lá que cor é essa, tá? E repare que quando ocorre a inversão, né, a curvatura da trajetória é mais acentuada. Eu não sei como é que eu classifico isso, se é côncavo ou convexo, mas ela é mais acentuada de maneira que a trajetória tende para cima do relevo mais rapidamente não é a palavra correta, mas a uma distância menor em relação à antena transmissora de onde essa trajetória partiu. Então ela é direcionada para o solo mais próximo da antena. Então existe essa curvatura bem acentuada, do jeito como estamos mostrando aqui. E isso vai ajudar a entender um pouco melhor as próximas figuras que vão tentar descrever de maneira qualitativa os efeitos dos dutos troposféricos. Então, tendo em mente esse caso da inversão na cabeça, vamos agora falar um pouquinho sobre dutos troposféricos, tá? Então, deixa eu começar aqui a apresentação. Então, existem situações onde a derivada do índice de refração modificado ela é negativa. Lembrando que a derivada do índice de refração modificado depende da derivada do índice de refração, propriamente dito, mas não é igual, tá? Então, repare, nós podemos ter, em geral, a variação, em particular para a atmosfera padrão, o índice de refração diminui com a altura, né? O ar vai ficando mais rarefeito, a temperatura vai ficando cada vez menor. Então, a tendência natural é o índice de refração, cuidado, eu estou falando do índice de refração, diminuir com a altura. Aí eu peguei como exemplo a atmosfera classificada como padrão, aquela que possui o parâmetro K de 4/3. Se você olhar lá para trás, em alguma transparência, a gente mostrou esses valores, a derivada desse índice de refração com a altura é negativa, bem pequititinha, 10 elevado a menos 8, mas é negativa, o que indica que a tendência é o índice de refração diminuir com a altura. Mas vamos tomar cuidado, porque o índice de refração modificado não é o índice de refração, é o índice de refração multiplicado pelo R. O R é medido a partir do centro da Terra, né? É a distância do centro da Terra até a trajetória da frente de onda. Ou seja, é o raio da Terra A mais a H em relação à altura H em relação ao nível do mar. Então, mesmo
o índice de refração tendo um gradiente negativo, para a atmosfera padrão, repara, o K é positivo. O índice de refração modificado tem uma derivada positiva, porque como essa variação aqui é negativa, mas muito pequena, prevalece o aumento do índice de refração modificado com a altura. Então, na atmosfera padrão, esse índice de refração modificado, lembrando aqui, ó, que é R vezes o índice de refração propriamente dito, dividido por A. Como essa derivada segunda, a derivada segunda é menor ainda, menos intensa que essa, isso aqui é praticamente igual a isso. Então, apesar da derivada do N ser negativa, para a atmosfera padrão, a derivada do índice de refração modificada é positiva. Porque, olha só, a derivada vai ser N0 dividido por K vezes A. Se o K é positivo, o A é positivo, o N0 é positivo, é porque essa derivada é positiva. Mas no caso da inversão, onde o K é negativo, esta derivada, a derivada do índice de refração modificada é negativa. Tá? Então, derivada do índice de refração modificado negativa significa inversão. E isso pode acontecer, por exemplo, quando você tem uma massa de ar quente passando por cima de uma superfície fria. E aí tem um livro do Kerr que relata o seguinte: na Segunda Guerra Mundial, americanos e ingleses estavam desenvolvendo, entre outras coisas, tecnologia para radares, etc, etc. Lá no laboratório Lincoln, que hoje faz parte do MIT. Então, na Baía de Boston, eles botaram duas antenas, dois radares, um na entrada, de cada lado da entrada da Baía. E para calibrar, eles apontavam um para o outro. E, eventualmente, dependendo do dia, dependendo das condições climáticas, um não recebia o sinal do outro. O operador de um estava olhando para a cara, lá do outro lado, para o outro, mas as antenas não se comunicavam, porque havia ali na Baía uma corrente de água fria que fazia a formação desse duto. E como vocês vão ver, dependendo desse duto, você pode ter uma região de sombra muito intensa. E a partir de fenômenos parecidos com esses, o pessoal foi investigando e vendo que é possível a formação de dutos troposféricos. O Brasil é uma região onde há a incidência de vários dutos troposféricos. Por exemplo, região amazônica, muito úmida. Então, de noite, é um pouco menos quente, essa umidade fica mais ou menos retida ali na floresta, na copa das árvores. O dia, o sol levanta, aquece, essa umidade levanta. Então, você tem ali uma camada de vapor d'água bem intensa sobre a floresta. Isso acaba formando dutos troposféricos, E em outras regiões também. Então, quando isso acontece, esses dutos eles podem ter espessuras de poucos centímetros até alguns metros, tá? E eles podem estar próximos do relevo da superfície, ou mais elevados. Próximos do relevo, esses dutos são chamados dutos de superfície. Ou, se eles estiverem mais elevados, de dutos elevados. E isso daqui, ó, a figura... Vocês estão vendo essa figura? O eixo N ficou meio escondido aqui, Ficou muito perto da borda. Enfim, eu estou desenhando aqui, ó, o índice de refração modificado em função da altura. Mas aqui eu mudei os eixos de maneira a deixar essa altura, ó, o eixo da altura na vertical, por motivos óbvios. Porque depois eu vou botar aqui do lado, não é agora, mas daqui a pouco eu vou botar aqui do lado o relevo. E as antenas e as trajetórias, então as alturas vão apontar para cima. Consequentemente, nesse gráfico, o índice de refração modificado está aqui na horizontal. Então, observe que nessa situação, ó, nós temos nessa região aqui, ó, para estas alturas, nós temos o índice de refração modificado diminuindo com a altura.
Ou seja, a derivada negativa, K negativo. Nesta região, se a trajetória estiver nessa região, ela vai ser fortemente direcionada para baixo, na direção do solo. Nesta região ocorre inversão. Depois que você sai do duto, aí o índice de refração modificado passa a variar normalmente, provavelmente com a variação de uma atmosfera padrão. Nessa situação, não existe um parâmetro K para todo o espaço, né? Repare, o K nessa região é diferente do K aqui. E, logicamente, isso dificulta a determinação das trajetórias. Nessa situação, temos aqui um duto de superfície. Essa inversão do gradiente do índice de refração modificado pode ocorrer um pouco mais acima, para uma altura um pouquinho maior. Nessa situação, continuamos tendo um duto de superfície, porém um pouco mais espesso. Essa inversão dupla que vocês veem aqui pode ocorrer em alturas maiores ainda, ó, como nessa situação. E aqui nós temos um duto elevado. A gente vai ver que dutos elevados, aliás, dutos de superfície também, desde que sejam espessos, mas em particular em dutos elevados, se a antena transmissora e a antena receptora estiverem dentro desse duto elevado, na verdade, esse duto funciona como se fosse um guia de onda. E acaba que, em algumas situações, a intensidade do campo recebido é maior do que aquela que você esperaria do modelo de espaço livre. Esse duto acaba funcionando como um guia de ondas, canalizando a energia. Dizem que, no auge da Guerra Fria, entre os Estados Unidos e a União Soviética, os americanos descobriram que havia um duto que saía de Moscou e até a Somália, lá perto do chifre da África. E aí fizeram uma super base, né, lá para receber os sinais que vinham de Moscou, levados através desse duto. Tá? Não sei se é verdade, mas eu já li isso em algum lugar. Então, esses dutos elevados, em princípio, podem fazer com que a informação chegue mais longe. Isso não deve ser usado na prática, porque esses dutos variam, não só ao longo do dia, mas ao longo do ano, né? Então, não é algo perene que possa ser usado de maneira sistemática para fazer com que a informação chegue a distâncias maiores. Antes de prosseguirmos, alguma pergunta? Bom, então, prosseguindo, reparem que em nenhuma dessas três situações o índice de refração modificado varia linearmente com a altura. Pode ser que ele varie linearmente em determinados trechos, mas não em todas as alturas. Então, se a sua trajetória passa de uma região para outra, você não pode mais usar aquele truque de desenhar as trajetórias retilíneas, deformando o espaço, né? Você tem que tomar mais cuidado, o problema fica um pouco mais complicado. Geralmente, nessas situações, a gente adota técnicas numéricas para simular, né, a cobertura do sinal de rádio. Eu vou mencionar uma muito rapidamente no final dessas transparências. Então, diversos fatores são responsáveis pela formação dos dutos. O relevo, temperatura, umidade relativa do ar, presença ou não de floresta, presença ou não de lagos, neve, etc, etc, etc. Então, nessas situações, a gente não pode mais usar aquele truque de deformar o espaço usando um raio equivalente para a Terra. Então, as trajetórias, esse truque para fazer com que as trajetórias sejam desenhadas de maneira retilínea não pode ser aplicado aqui. A não ser que a trajetória permaneça dentro de um setor onde a variação seja linear. Mas aí isso não ajudaria em nada a gente a mostrar de maneira qualitativa as trajetórias. Então, nas próximas figuras, nas figuras da aula de hoje, em nenhum momento eu vou deformar o espaço, eu vou sempre definir o nível do mar
em relação ao raio da Terra mesmo, de 6.400 quilômetros. E aí, como a gente, né, a situação fica mais difícil, as equações ficam mais complicadas, a melhor maneira, talvez a melhor maneira mais simples para você entender o comportamento das trajetórias é usar aquele conceito de que o índice de refração modificado vezes o seno de θ é invariante ao longo da trajetória. Ou seja, esse produto é constante. O índice de refração modificado varia com a altura, mas o ângulo θ também, de maneira que o produto nm seno θ é uma constante ao longo da trajetória. Isso significa que, por exemplo, se o índice de refração modificado aumenta com a altura, derivada positiva, o seno de θ tem que diminuir com a altura. E, consequentemente, o θ, né, tem que diminuir. Caso contrário, é o oposto. E lembra que o seno de θ ele é máximo quando o θ é igual a 90 graus, né? A trajetória é direcionada em relação à linha do horizonte. Então, seno de θ menor significa o ângulo θ mais afastado de 90 graus. Menor que 90 graus se a trajetória estiver subindo. Então, se o seno de θ estiver diminuindo com a trajetória subindo, é porque o θ vai ficando cada vez mais perto de 0 graus, né? Tendendo para cima. Se a trajetória estiver descendo, o seno de θ diminuindo significa que o θ vai se aproximando cada vez mais dos 180 graus, ou seja, a trajetória apontando para a terra, para o solo, para o relevo. Então lembra que o seno de θ ele é máximo quando o θ é igual a 90 graus. E esse produto constante ao longo de uma trajetória. Então assim talvez a gente consiga visualizar melhor as trajetórias que eu vou desenhar daqui para frente. E mesmo assim, elas estão desenhadas de maneira exagerada, para a gente conseguir visualizar melhor as consequências dos dutos troposféricos. Então, em quase todas as figuras, as curvaturas estão exageradas, porque senão a gente não ia conseguir enxergar melhor os efeitos, tá? E a largura desses slides é finita, é pequena. Então, eu estou aqui tentando, de maneira qualitativa, caracterizar o que acontece quando você tem um duto de superfície. Então, em relação ao nível do mar, que está desenhado aqui, ó, nesse arco de parábola azul, lembrando que o ângulo θ, né, é em relação à normal, à superfície, como está desenhado aqui, ó. Então, nós temos aqui, ó, inicialmente, para as alturas mais baixas, o índice de refração modificado diminuindo com a altura, derivada negativa. Nessa região, o K, né, se houvesse um parâmetro K equivalente, ele seria negativo. Aqui ocorre a inversão, que eu falei no iniciozinho dessa aula. A partir dessa altura, nunca de maneira abrupta, como está desenhado aqui, sempre de uma maneira mais suave, mas a partir de uma certa altura, esse gradiente começa a ficar positivo. E aí varia, supostamente, né, normalmente, como uma atmosfera padrão. Tá? Aqui o parâmetro K da Terra, né, se a gente fosse utilizá-lo, ele seria positivo. Então aqui eu estou mostrando duas situações, com a antena transmissora dentro do duto de superfície e com a antena transmissora fora do duto de superfície. Tá? Então observe, a trajetória está aumentando, a altura, perdão, da trajetória aqui está aumentando. Então, antena inicialmente dentro do duto. Se a altura dentro do duto está aumentando, é porque o índice de refração está diminuindo. O índice de refração modificado está diminuindo. Ora, se o índice de refração modificado está diminuindo, é porque o seno de θ tem que aumentar, ou seja, o θ tem que começar a se aproximar de 90 graus. Então, a trajetória aqui dentro, ó, como já tinha sido antecipado, ela é fortemente direcionada para baixo, porque é uma região onde ocorre a inversão.
Mas, eventualmente, tem trajetória que vai conseguir atingir essa altura. E a partir desse momento, lembrando sempre que na trajetória, isso daqui é invariante, é constante, a partir desse momento, o índice de refração modificado passa a aumentar com a altura. Ora, se o índice de refração modificado passa a aumentar, então o seno de θ tem que diminuir. O ângulo θ volta a diminuir. Eventualmente, vai ter uma trajetória que vai tangenciar, essa linha vermelha aqui, que corresponde a essa altura, onde ocorre a inversão no gradiente, do sinal do gradiente. A partir daqui, se a trajetória subir um titiquinho, ela vai para fora do duto. Caso contrário, ocorre a inversão. Então, repare, há a formação, de acordo com os princípios da ótica geométrica, há a formação aqui do nada de uma região de sombra, onde, teoricamente, nenhuma informação chega ali, a não ser aquela que vinha, eventualmente, espalhada do solo. E se você fizer uma análise qualitativa, mais ou menos parecida com o que a gente fez aqui, isso ocorre também se a antena estiver acima do duto de superfície. Lembrando que essas trajetórias aqui foram traçadas, com as curvaturas exageradas para a gente poder enxergar, essa região de sombra mais perto aqui da antena. Porque senão a gente não ia conseguir desenhar essas figuras aqui no slide. Tá? Então, o duto de superfície está associado à formação de uma região de sombra. E, entendendo o duto, ajuda a explicar por que em certas situações você enxerga, com seus olhos, você enxerga uma antena do outro lado, mas aí você aponta uma para outra e você praticamente não recebe informação. A intensidade do sinal é muito baixa, por causa da formação dessa região de sombra, graças à presença do duto. Em relação a essa figura, alguma pergunta? O nosso enlace ainda está no ar? Está funcionando? Alguém dá um oi aí para mim, por favor. Funcionando sim. Beleza, tranquilo. Tá? Então, repare que entender e saber detectar a presença desses dutos é fundamental em comunicações sem fio quando os enlaces são muito compridos. Se você for ler o livro do Rapaport, ele nem fala sobre isso, porque o interesse básico dele é em comunicação em regiões urbanas, enlaces relativamente curtos. Esse fenômeno não é tão significativo assim. Não sei por que ficou em branco, não deveria, mas aqui tem uma outra figura ilustrando um duto elevado. Então, repare, aqui está um duto elevado, onde tem esse joelho aqui, nessa região limitada por essas duas alturas em vermelho. E aqui nessa figura representando o relevo, essas duas alturas estão aqui, essa linha vermelha é a altura superior, onde ocorre essa inversão, e essa outra aqui, E aí, basicamente, o que acontece é o seguinte: se a tua antena transmissora estiver, dentro dessa região, entre essas duas alturas aqui, o duto, na verdade, vai acabar canalizando essa energia. É como se fosse um guia de ondas. E, consequentemente, você consegue, nessa situação, fazer com que a intensidade do campo, desde que a sua antena receptora também esteja dentro deste duto, você acaba fazendo com que a intensidade do campo, acaba ocorrendo que a intensidade do campo que chega no receptor é maior do que aquela prevista, por exemplo, pelo modelo do espaço livre. Tá? Então, em determinadas situações, o duto pode canalizar essa energia, fazendo a informação atingir distâncias maiores. Então, as características mais marcantes dos dutos troposféricos é a formação de regiões de sombra
E aí, desvanecimento pronunciado do sinal recebido, né? Quer dizer, não é que não vai receber sinal nenhum, né? Sempre chega alguma coisa, até porque parte da informação, parte da energia espalha no solo. Mas o desvanecimento é pronunciado. E numa situação oposta, pode haver a canalização de energia e o aumento da intensidade do sinal recebido em relação àquilo que seria previsto pelo modelo do espaço livre. Em relação a esse outro slide, alguma pergunta? Bom, então, prosseguindo, eu peguei o livro do Kerr. Vocês encontram esse livro, por exemplo, no mesmo lugar onde vocês encontram, ou encontraram, né, o livro-texto do Rapaport. É um livro antigo. Ele foi, junto com outros livros, né, foi um subproduto exatamente desse grupo de pesquisadores que se reuniram no Laboratório Lincoln durante a Segunda Guerra Mundial, lá em Boston, laboratório esse que depois passou para o MIT. Então, vários pesquisadores americanos e ingleses se reuniram nesse lugar para fazer pesquisas, né? Radares, micro-ondas, teoria de controle, enfim, tudo aquilo que eles achavam necessário para melhorar a tecnologia de comunicações e de outras coisas, quando não foge aqui da minha área, por causa da Segunda Guerra Mundial. No final dos anos 40, né, a guerra já tinha terminado, então esses estudos foram reunidos em livros, se não me engano são 21 volumes, né? Interessante que, além de vocês encontrarem esses volumes espalhados aí pela internet, a Biblioteca da Engenharia tem quase todos esses volumes. Sumiram um ou dois. Bom, pelo menos essa era a situação há 15 anos atrás, foi a última vez que eu entrei lá. Mas um desses volumes, que depois foi reeditado pela editora Peregrinos, né, uma editora inglesa, a serviço do IEE, atualmente é o IET, antigamente chamava-se IEE. O IEE é o I3S britânico, vamos dizer assim. Então, alguns desses livros foram reeditados, né? Não só o livro do Kerr, de propagação, mas também o livro de antenas, do Silver, outro livro clássico, né, em teoria de antenas. Então, nesse livro do Kerr, eu peguei essa figura que está aqui, ó. Ela ilustra desse lado ó, a variação do índice de refração modificado, só que ao invés de colocar o índice de refração modificado, né, ele usa essa transformação aqui, ó, ele tira a unidade e multiplica por 10 elevado a sexta, para os valores ficarem mais razoáveis aqui, para ele não ficar falando de 1,000. Então aqui ó, tem 320 a 350, essa refratividade modificada. Mas na verdade, como aqui é uma constante, né? No fundo é o índice de refração modificado transformado por essa operação. Então, por exemplo, aqui ó, nessa região, temos o índice de refração modificado com derivada negativa, e aqui ó, o índice de refração modificado com derivada positiva, como a gente mostrou antes. Só que antes a figura estava deste lado aqui, ó. Então aqui nós temos a formação de um duto de superfície. Aqui também um duto de superfície menos intenso, menos espesso, né, mais próximo do relevo. Aqui seria a atmosfera padrão, ou seja, o cada terra 4/3, né? E aqui seria um exemplo de atmosfera subpadrão, com o K maior, entre 0 e 1. Se eu não estou enganado. Entre 0 e 1. E aqui ele mostra, né, o que acontece, assumindo o transmissor, transmitindo uma portadora sem modulação, um sinal monocromático com uma única frequência, o que acontece com a intensidade do sinal recebido, tá? Do outro lado, no receptor, né? Nestas
4 situações. Isso aí são dados que foram medidos de cabeça, não sei mais, com certeza foi nos Estados Unidos, mas eu não sei mais em que regiões. Então vamos tentar explicar, com a ajuda, né, das trajetórias e de algumas figuras que a gente mostrou antes, por que que essas coisas aqui acontecem, tá? Pois em cada situação eu vou falar melhor o que que significam esses resultados aqui. Porém, antes de prosseguirmos, alguma pergunta? Então, ó, isso daqui não é o relevo, não são as trajetórias, é a variação do sinal recebido, da potência recebida ao longo do tempo. Ó. Essa escala aqui é o tempo em horas. 1 hora, 2 horas, 3 horas. É o sinal recebido ao longo do tempo. Em alguns lugares, esse sinal, em algumas situações, perdão, a intensidade do sinal varia, ó, com desvanecimentos bem pronunciados. Em outras situações, ó, o nível do sinal recebido é bem estável, olha só, quase uniforme. Por quê? Por que isso está acontecendo? É o que a gente vai ver nos próximos slides de maneira qualitativa. Então, começando com o gráfico lá de cima, que é o da atmosfera subpadrão, tendo a padrão como referência. Então, aqui nessa figura, eu continuei desenhando, né, o raio da Terra com o raio propriamente dito. Em preto, as trajetórias do caso padrão. E em vermelho, as trajetórias do caso subpadrão. Se você olhar nos slides lá para trás, no caso subpadrão, as trajetórias têm essa inclinação voltada, né, para cima. Então, em relação às trajetórias padrão, não são retilíneas, mas são levemente encurvadas para baixo, muito levemente. Tá? Essa trajetória padrão ela sobe mais rápido. Na hora que você põe um relevo aqui, isso significa que tem uma região de sombra muito mais pronunciada, aqui em vermelho, ó, uma região de sombra muito mais pronunciada do que você teria caso a atmosfera fosse padrão. Isso significa, basicamente, que a antena receptora estando, por exemplo, nessa posição aqui, o nível do sinal recebido ele é muito inferior, ou suficientemente inferior, do que o nível de sinal que você recebe caso aquela atmosfera fosse padrão. Então, a explicação para esse sinal mais baixo é porque essa antena receptora está dentro da região de sombra, nessa situação ilustrada aqui em vermelho, uma região de sombra muito mais pronunciada do que o que você teria caso a atmosfera fosse padrão naquela região. Em relação a esses resultados, alguma pergunta? Os outros 2 casos são casos onde ocorre o duto de superfície, não é? Nenhum deles é duto elevado. Onde um duto é mais espesso, o outro é menos espesso. Então vamos partir para o próximo slide, é o duto de superfície menos espesso. É o terceiro caso mostrado naquela figura do Kerr. Então, nessa situação, se o duto é menos espesso ou pouco espesso, é porque provavelmente, né, lógico, as 2 antenas estão fora, acima do duto, como eu tento mais ou menos ilustrar aqui. Ó. Por que que nessa situação, provavelmente, a intensidade do sinal é mais estável? Repara, quando você tem um enlace desses, e se a atmosfera fosse padrão, você ia ter, chegando aqui na antena receptora, a contribuição do campo que vai direto do transmissor até o receptor, mais a contribuição que vem espalhada do solo. Não necessariamente de um ponto, né? Como nos modelos aproximados que a gente estudou, mas de diversos pontos onde ocorre o espalhamento e chega aqui no receptor. Quando você tem essa formação desse duto de superfície, esse campo espalhado, meio que ele fica canalizado dentro dessa região.
que corresponde ao duto de superfície. De maneira que o campo espalhado, né, sendo boa parte da energia canalizada, né, nessa região, menos intenso é o campo espalhado que chega no receptor. E, consequentemente, esta situação aqui indica que você tem praticamente aquela situação de espaço livre. Praticamente não tem interferência, né, entre campo direto e campo espalhado. Esse campo espalhado pelo solo meio que fica aprisionado no interior desse duto. E a consequência disso é um nível de sinal mais estável ao longo do tempo. Bom, em relação a esse caso, alguma pergunta? Professor, Oi. eu fiquei na dúvida aqui. Uhum. Mas, por exemplo, essa interface, né, que se desenhou pontilhada vermelha, ela Oi. vai acontecer uma reflexão, não poderia acontecer uma reflexão e ela também ia atrapalhar o sinal, não? Não, porque, em primeiro lugar, essa inversão que você vê aqui, ela não é abrupta, ela é mais suave, né? Isso aqui foi desenhado só para caracterizar em cima o gradiente, a derivada, né? Positiva, embaixo e negativa. Então nunca é assim abrupto, tá? E mesmo que fosse abrupto, ela tem uma continuidade, ó. Então a reflexão que você está falando, ela não, ela é desprezível. A gente não leva isso em consideração. O ar teria que ser assim muito denso, quase uma parede. Não é isso que acontece. Entendi, sim. Beleza? Obrigado. Beleza. Lembra que o índice de refração varia com a altura, né? No nosso modelo. Mas a variação é mínima, é muito pequena. Essas figuras aqui, essas trajetórias, elas estão muito exageradas. Essa curvatura, ela está muito exagerada para a gente tentar caracterizar melhor o que está acontecendo aqui, tá? Mas está muito exagerada essa curvatura. Essa curvatura não é tão intensa assim. Essa figura está totalmente fora de escala. Beleza, professor. Obrigado. Tranquilo? Mais alguma Tranquilo. pergunta? O último caso é quando você tem o duto de superfície, só que mais espesso. E provavelmente nesta situação, pelo menos é isso que é relatado no livro, como ele é mais espesso, as duas antenas encontram-se no interior desse duto. E aí, como você tem essa energia canalizada junto com a presença do solo, você acaba tendo várias, não apenas duas, mas várias componentes, várias réplicas desse campo, dessa informação, chegando aqui no receptor. E aí você tem uma interferência entre essas réplicas, a gente chama isso de multipercursos, a gente tem uma interferência mais pronunciada. E aí a variação do sinal, ela é mais intensa, mais pronunciada ao longo do tempo. Aqui nesse caso, a figura foi mostrada tendo o valor médio sido retirado, por estar aqui em 0 dB, tá? Provavelmente não, com certeza aqui, aqui ó, a média era de menos 36 dB, então esse zero aqui equivale a menos 36 dB, tá? Tá aqui escrito embaixo. Então, ela foi filtrada, foi retirada desses resultados. Mas repare, em torno desse menos 36 dB, aí porque deve ser atenuação, dB de atenuação. Você tem esse sinal com uma variabilidade, né, esses desvanecimentos, essas variações bem mais pronunciadas do que nos casos anteriores, por causa do multipercurso associado a ter as duas antenas dentro desse duto elevado, de superfície, porém espesso. Não repare que levar em conta não apenas a variação do índice de refração com a posição, pelo menos com a altura, e levar em conta a possibilidade de você ter a presença de dutos na região onde o enlace vai ser montado, né? Vai ser colocado. Isso é importante para você dimensionar o seu enlace de rádio.
Em relação a esse slide, alguma pergunta? Reparem aqui, ó, quando essas variações do índice de refração modificado com a altura, incluindo, porque repare que em nenhum momento a gente incluiu na nossa análise, né, das 2 últimas aulas, a presença do relevo. O tempo todo a gente fez tudo em relação a esse nível do mar esférico, lisinho. Mas na prática você vai ter um relevo irregular, junto com a variação não linear desse índice de refração, do índice de refração modificado. Então, isso faz com que o cálculo fique bem mais complexo, bem mais difícil. Então, na prática, nessas situações, ou você faz medidas, né, como foi feito em diversas situações, inclusive muito aqui no Brasil, graças antigamente à Telebrás, ou você faz medidas em enlaces que você assuma serem característicos de diferentes situações, ou então, né, você faz o teu cálculo através de técnicas numéricas. Na medida em que os computadores vão ficando, né, mais rápidos, mais capacidade de memória, o problema é que, na medida em que os computadores vão ficando mais rápidos, as pessoas têm a tendência de querer programar menos. Mas, enfim, na medida em que esses computadores vão ficando mais rápidos, a tendência é você poder, né, fazer essas caracterizações de maneira mais eficiente usando técnicas numéricas. Então, por motivos que vocês vão entender no próximo slide, eu vou mencionar aqui uma dessas técnicas, muito utilizada nessa situação de enlaces compridos, na presença de um relevo, que são técnicas baseadas em equações parabólicas. A equação parabólica nada mais é do que a equação de onda, onde você faz alguma coisa lá muito pequena ou muito grande, de maneira a simplificar, do ponto de vista numérico, a solução daquela equação de onda. Tá? Eu não vou entrar em detalhes, até porque eu não sou expert nesse assunto. Então, tem um livro, no livro do Berkeley, eu roubei, esse não é a referência boa para equações parabólicas aplicadas em propagação de ondas de rádio. Essa não é a referência boa. Mas nesse livro, que vocês também encontram no mesmo lugar onde vocês encontraram o livro-texto, eu roubei essa figura aqui, ó. Então, através de equações parabólicas para diferentes perfis aqui, ó, de índice de refração modificado, o pessoal gerou essas simulações, onde o branco é menos intenso e o amarelo é mais intenso, acho eu, né? Enfim, mas o que eu queria mostrar mesmo para vocês é a próxima transparência, para dizer que no nosso grupo de pesquisa, grupo de antenas, propagação e teoria eletromagnética, o GAPTEM, o professor Cássio, não eu, mas o professor Cássio, trabalha junto com os alunos, na verdade quem trabalha são os alunos, né? Ele orienta tanto dissertações de mestrado como tese de doutorado, utilizando equações parabólicas para fazer essa previsão de cobertura em situações onde você tem o relevo, né? Aqui em branco é o relevo, e variação, eventualmente, né, nesse índice de refração da atmosfera. E nesse caso, como é uma equação diferencial avaliada numericamente, você, em princípio, também pode levar em conta a variação do índice de refração com a distância ao longo do enlace. Aqui nessa figura, o azul é que é menos intenso e o vermelho é mais intenso. Então ele orientou, inclusive recentemente, várias dissertações, aqui não estão todas, mas talvez as mais representativas, dissertações de mestrado, por acaso aqui não tem nenhuma tese de doutorado, e eles também trabalham no domínio do tempo, na tentativa de fazer uma caracterização mais banda larga. Quando a gente fala domínio do tempo, basicamente, ao invés de você transmitir uma portadora monocromática e analisar isso
usando as equações de Maxwell, as equações de onda, etc., no formato fasorial, né, harmônico temporal, você resolve isso no domínio do tempo, com as equações de Maxwell no domínio do tempo. E aí, ao invés de você transmitir uma portadora sem modulação, com frequência constante, você transmite um pulso. E quanto mais estreito for esse pulso, mais tempo demora para simular no computador, mas, por outro lado, você está analisando mais frequências, né? Quanto mais estreito for o pulso no tempo, maior é o espectro daquele pulso e, consequentemente, da caracterização daquele canal de rádio. Então, vários alunos, Matheus foi aluno de propagação há muitos anos atrás, hoje ele trabalha numa empresa que eu esqueci o nome, aqui em Belo Horizonte. O Diego veio da Colômbia, a Nayara e o Rodrigo vieram de outras instituições aqui no Brasil. O Matheus passou pelo que vocês estão passando agora, ele foi meu aluno em TIOG, antenas, propagação, defendeu a dissertação em 2016 e hoje eu acho que é gerente numa empresa que trabalha com telecomunicações aqui em Belo Horizonte. E se não houver mais nenhuma pergunta, né, nós vamos encerrar a aula sobre dutos troposféricos, estratificação esférica. Na próxima quinta-feira teremos a prova. E depois da prova, na próxima terça-feira, daqui a uma semana, a gente recomeça agora com um assunto novo. A gente vai falar agora de métodos empíricos, né? São modelos menos físicos e mais empíricos, mais baseados em medidas. E aí vamos começar a focar o nosso estudo para ambientes urbanos, seguindo o livro do Rapaport, o livro-texto, mais de perto, né? A partir da próxima etapa, o livro do Rapaport vai ser um livro-texto propriamente dito, tá? Alguma pergunta antes de eu encerrar aqui a gravação? Então, só um momentinho, enquanto eu encerro aqui a gravação. Deixa eu me acertar aqui. Parar.